falando nessa noite. Mas nessa noite Deus está falando que o povo precisa tomar posição diante dele. Porque Deus está falando, Deus continua falando. Deus antes de agir, ele avisa. Deus antes de tratar, ele avisa. Deus antes de falar ou aliás de agir, ele está falando. Então nessa noite precisamos tomar posição diante dele. Maravilha! Glórias ao Senhor. Jeremias está dizendo para Deus: eu não sei falar porque não passo de uma criança. Alguns vão dizer que Jeremias tinha aproximadamente 17 anos. Outros vão dizer que ele tinha mais de 30. Até porque para exercer ministério tinha que ser maior, a partir dos 30 anos. O que Jeremias está dizendo aqui é que ele não sabe profetizar. O que Jeremias está dizendo é que ele não sabe trazer juízo sobre a vida do povo. Porque o profeta é aquele que denuncia pecado, é aquele que vai trazer juízo. Ele está dizendo: eu não sei profetizar, eu não sei falar. Mas ele vai dizer: Jeremias, não temas, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Não diga que tu passa de uma criança. Aonde quer que eu mandar tu irás, e aquilo que eu mandar tu falar, tu vai ter que falar, Jeremias. É Deus. Meu papai. Não precisa ficar espantado. Porque eu vou fazer que eles temam diante de ti, Jeremias. Aleluia. Porque hoje, Jeremias, eu te coloco como uma cidade fortificada. Jeremias, eu te coloco como uma coluna de ferro e muro de bronze. E contra toda essa terra, contra os reis de Judá, e contra os príncipes, seus sacerdotes, e contra todo esse povo da terra, Jeremias, eles vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer. Eles vão lutar contra ti, Jeremias, mas não vão prevalecer, porque eu hoje sou contra eles, Jeremias. Aleluia. Glórias a Deus. E Deus vai colocar as palavras sobre a boca de Jeremias. A palavra que Deus está trazendo para Jeremias é palavra de conserto, diácono Gleice. É palavra de juízos. Porque ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, tu está vendo alguma coisa? Ele está dizendo: eu estou vendo sim, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele vai dizer: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir o que Deus está dizendo. O juízo vai chegar. Se esse povo não se consertar, a vara vai comer no lombo desse povo. Aleluia. Meu Deus. Com glória. Jeremias começa a profetizar dizendo: emendai os vossos caminhos e endireitai as vossas veredas. Mas vai dizer que entra no ouvido e sai no outro. Glória a Deus. O povo da terra começa a ver Jeremias com os olhos retorcidos. Vão se levantar falsos profetas para dizer: Jeremias está profetizando mentira. Dentro da cidade onde Jeremias nasce, o povo vai conspirar contra a vida de Jeremias. E ainda se é pouco, vai dizer que os seus próprios irmãos nascidos na sua casa também vai querer acabar com a vida de Jeremias. Só que Deus vai dizer para ele, está registrado: não dá ouvidos a ele, fique atento com eles, tome cuidado com eles e na sua própria casa, os seus próprios irmãos. Só que Jeremias não tem compromisso com irmãos da carne. Jeremias tem compromisso com aquele que o havia chamado. A cidade de Anatote está corrompida e querem conspirar contra a vida do profeta. Os da sua própria casa querem matá-lo. Mas aqui eu quero dizer uma coisa. Presbítero Eduardo, a verdade ela tem dois caminhos. A verdade, ou ela vai te aproximar de Deus, ou ela vai te colocar de uma vez por toda longe de Deus. Jesus, quando ele vem pregando a verdade, aqueles que eram da verdade, quer dizer, aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. Meu Deus. Com glória. Aleluia. E quando Jesus prega a verdade, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará.
E quanto mais Jesus prega a verdade, aqueles que amavam a verdade se aproximavam dele. Mas vai dizer que religiosos da época, escribas fariseus, vai querer conspirar contra a vida de Jesus para o matar, porque a verdade soava como algo ruim nos ouvidos desses religiosos hipócritas, e eles vão querer conspirar contra a vida de Jesus. A verdade tem dois caminhos: ou ela vai te aproximar, ou ela vai se afastar de uma vez por toda da presença dele. Mas Jeremias aqui, ele compra a verdade para ele, custe o que custar. Jeremias não abre mão da sua verdade, a verdade que Deus colocou nos seus lábios. Jeremias não muda a mensagem para agradar ninguém. Jeremias não muda aquilo que Deus colocou nos seus lábios para trazer o povo de volta, e para passar a mão na cabeça dele, para gostar dele, para ter um clamor por ele. Não, Jeremias continua profetizando aquilo que Deus mandou ele falar. Meu Deus! O que eu acho lindo é que Deus vai chegar agora para Jeremias e falar assim: olha só, Jeremias, eu vou te colocar como diácono hoje. Hoje tu vai ficar lá na portaria. Você vai ficar na porta, Jeremias. E esse povo que vier para entrar, tu não deixa eles entrar. Não deixa eles entrar, Jeremias. Pelo contrário, fala para eles consertarem a vida deles. Fala para eles emendar os caminhos dele. Por quê? Porque eu estou vendo que eles estão entrando por essas portas, estão trazendo sacrifício, está trazendo coxo, está trazendo aleijado, está querendo oferecer no meu altar, mas quando sai daqui, eles vão andar de mão dada com Astarote, com Azera, com Baal, e eles não recebem a oferta desse povo. Hoje não vai ter culto. Jeremias diz para eles voltarem. Eita! É, Jeová. Jeremias está na porta. Está profetizando: emendar os vossos caminhos, direitar os vossos caminhos. Porque vocês cometem todas essas abominações, adultério, morte, violência, e depois entram nessa casa e querem me oferecer sacrifícios. E Deus não está se agradando. Jeremias, ele agarra essa verdade. Fala para o seu irmão: agarre a verdade. Não abra mão da verdade. E por causa dessa verdade, Jeremias vai pagar um preço. Porque agora os príncipes de Judá vai dizer para Zedequias: Zedequias, esse homem está conspirando contra o reinado. Esse homem está afrouxando as mãos dos guerreiros. Precisamos fazer alguma coisa contra ele. Sabe o que Zedequias fala? Ele está nas suas mãos. Fazei o que vocês quiserem, porque eu não posso impedir. Um rei, presbítero, dizendo que não pode fazer nada. Que rei é esse? Que autoridade é essa, presbítero? O rei que tem o poder na sua mão está dizendo: eu não posso fazer nada. Mas sabe o que eu vejo? Trazendo para a realidade da igreja, as autoridades que estão dirigindo a igreja, que dizem que não podem fazer nada. Sabe por quê? Perdoe-me a expressão acadêmica. Tem rabo preso. Aleluia. Pastor que não pode disciplinar o obreiro, porque o obreiro sabe o podre do pastor. Não posso fazer nada, faz o que você quiser. Aí o obreiro diz: pode deixar meu filho tocar aí. Pode tocar, mano. Mas o filho está na prostituição, na fornicação, está tocando. Aleluia. Deixa a minha filha cantar, ela é vita, mas está dormindo na casa do namorado. Aleluia.
E o pastor não pode fazer nada, porque está na mão do obreiro. Ô Jesus de mistério. Jeremias está dizendo, eu não abro mão da verdade. Custe o que custar, eu não abro mão da verdade. E os príncipes de Judá que viviam também no Eufrates precisavam matar essa voz profética da verdade, precisamos dar cabo dele. E o rei Zedequias diz: faz o que vocês quiserem, porque eu não posso fazer nada. Eles vão pegar Jeremias, vão lançar na cisterna, e o texto está dizendo que a cisterna não tem água, só tem lama, e Jeremias vai se atolar na lama. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, você que é proclamador de verdade, você que tem levado uma vida íntegra diante de Deus, você que tem pagado um preço, e muitas das vezes você está vivendo momentos como esse, você está se sentindo dentro de uma cisterna, talvez atolado até a cabeça, e você não sabe o que vai fazer, e aqueles que eram para estar te ajudando estão acabando com a tua vida, aqueles que eram para estender as mãos estão te lançando dentro de uma cisterna, mas não se preocupe não, missionária Patrícia, se os da casa não querem ajudar, Deus vai trazer de fora. Se os da casa não querem ajudar, Deus vai trazer de fora. Deus vai trazer de fora, porque Deus vai levantar e Meu Deus! Deus vai levantar pé de Belém com o etíope. Claro que eu acho lindo. É por isso que aqueles que são da verdade, foi falado aqui, não brinca com quem está na posição. Não brinca com aqueles que levam a verdade a sério, que têm um compromisso com a verdade. O que eu acho lindo é que o rei Zedequias não está podendo fazer nada. O rei da terra não pode fazer nada, mas o rei lá do céu está dizendo: enquanto lançam ele lá na cisterna, eu já estou providenciando a saída dele de lá. Vou lançar ele lá, mas já estou providenciando a saída dele aqui. Eu vou levantar um que vai ser intercessor por Jeremias. Você está carente de intercessor dentro da casa ou no meio do teu povo, Deus vai trazer de fora para interceder por você. Meu Deus! Glória! Oh, glória! Está lá, estou lá. Ele entra por um buraco. Ele olha para um lado, lama, olha para o outro, para baixo não tem mais como descer. É a realidade de algumas pessoas. Está atolada até o pescoço, não tem para onde sair. Mas só tem uma saída. Eu posso imaginar Jeremias. Jeremias na cisterna, eu imagino que é um Paulo da vida com os filhos. Está na cisterna atolada até a lama, dizendo: grande é o Senhor. Meu Deus! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande É o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Está na lama, atolado, mas está adorando. Deus! Adorador que carrega a verdade é assim. Está atolado na lama, mas está adorando. Aí eu imagino agora ele orando: Senhor, tu és o meu socorro e meu refúgio. Da onde vai vir a minha salvação? A minha salvação vem dos montes, aliás, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Porque Ele está dizendo: eu levo meus olhos para os montes, e da onde vai vir meu socorro? Aí Ele vai ver que tem alguém que é maior do que os montes. Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ei, aí Deus está falando com Zedequias, dizendo: pode liberar ele. Meleque vai lá e tira ele, pega 30 homens e vai lá tirar ele daquela cisterna. Oh glória! Vai dizer que Ebed-Meleque vai separar os homens, vai pegar trapo velho, roupa velha para fazer corda. O problema é que às vezes a gente olha com um olhar carnal e acha que não vai ter jeito. Roupa velha, trapo velho vai me tirar de uma cisterna. Os meios de Deus trabalhar nós não entendemos. De repente alguém está dizendo: eu quero uma corda novinha para me tirar daqui. Eu estou fazendo: eu vou tirar daqui com trapo velho. Pega roupa rasgada mesmo, tu vai sair daqui, vai fazer corda, eu vou tirar daqui. E os homens chegam lá na cisterna. Quando ele chega lá na cisterna, está ele lá adorando. E quando ele está adorando, lá em cima, porque sua saída é pelo mesmo lugar que entrou. Está entendendo? Maravilha! A tua saída vai ser pelo mesmo lugar que tu entrou. Oh, glória! E ele está adorando lá em cima, sobre a ponta da corda. Imagina a corda balançando. Ele vai dizer: é o socorro de Deus. É o socorro de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não olhe para a aparência da corda. Mas eu quero dizer que a corda do socorro de Deus está chegando para te tirar dessa situação e te tirar dessa lama que você Eu creio, Jesus. Deus vai te trazer de volta para o lugar para onde você tem que estar. O teu lugar não é uma cisterna atolado de lama. O teu lugar é no meio da cidade profetizando. E não muda a mensagem não, por gentileza. Continua pregando a verdade. Fala para o seu irmão: a corda do socorro está chegando. A corda do socorro está chegando. Agora diga: mas não olha a aparência da corda. Não olha a aparência da corda. Eita Jesus! Está entendendo? Não olha a aparência da corda. Mas a corda do socorro está chegando. Jeremias sai e vai agora ser levado para onde? Diante do rei. Aí o rei vai falar assim: eu preciso que tu me fale a verdade, não me mintas. Jeremias está falando a verdade, ó. A mão troqueira. Aí o rei está dizendo: eu preciso que tu me fale a verdade e não me mintas. Meu Deus! Aí ele vai dizer assim: se eu te falar a verdade, tu vai me matar? Tu vai me entregar na mão dele? Ele fala assim: ele jura: não, eu nem vou te matar, nem vou te entregar na mão deles. Mas eu posso imaginar que ele falando: também se me entregasse, eu entregaria por mim. Aleluia.
Se entregasse também não teria problema, porque aquele que me socorreu uma vez é poderoso que me socorreu. O que eu acho lindo é que Jeremias não mudou a mensagem. Jeremias não está aqui para agradar reis da terra. Jeremias, ele quer agradar o rei. Aleluia! Bendito seja o teu nome. Deus! Aleluia! Glória a Deus! Coloque de pé. Maravilha, Pai! Vamos orar. Glória. Eu não sei se você está atolado em uma cisterna de lama, mas eu quero fazer essa oração com você. Está pagando um preço pela verdade, mas é assim mesmo. Quem quer viver a verdade vai ter que sofrer um pouquinho. Aleluia. Mas não abra mão da verdade. Aleluia! Eu quero fazer essa oração com você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, aqui está a igreja noiva. Ó Deus, que nessa noite ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra. A palavra da verdade, ó Pai, que nos ensina que muitas das vezes vamos ter que pagar um preço, mas não abrimos mão dela. Assim foi o teu servo Jeremias, ó Deus, que foi escolhido desde o ventre, aonde o Senhor colocou suas palavras na boca de Jeremias, palavras de juízo, de conserto, mas Senhor da glória, eles não quiseram dar ouvido à voz profética de Jeremias, e da mesma forma que eles rejeitaram a voz profética de Jeremias, eles estavam rejeitando a tua voz. Meu Senhor da glória, meu Senhor, quantas pessoas se levantaram contra a vida do profeta, quantos quiseram dar cabo da vida do profeta, mas Senhor, o Senhor estava guardando. Senhor, o Senhor estava com Jeremias, o Senhor protegeu Jeremias, o Senhor guardou de toda investida, meu Senhor, os seus adversários que queriam dar cabo da vida dele. Senhor, eu te peço, se porventura algum dos meus irmãos dentro dessa casa estão passando pelo mesmo processo, meu Pai, estão sofrendo pela verdade, Senhor, que nessa noite o Senhor venha ao socorro, que o Senhor venha trazer escape, que o Senhor venha trazer refrigério, libertação, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor da glória, se porventura algum dos meus irmãos se encontra como Jeremias se encontrava, dentro de uma cisterna, atolado como lama, ó Deus querido, o Senhor levantou Ebed-Meleque, o etíope, para poder interceder pela vida do profeta. Que o Senhor venha levantar, meu Senhor, Ebed-Meleque sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, para poder ajudar, para poder interceder. Senhor, que do lado, meu, enviar um socorro para a vida, meu Senhor, de cada um deles, para poder tirar dessa situação que eles estão vivendo. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu creio que nessa noite a corda do socorro sobre a vida, meu Pai, do teu povo está chegando, para tirá-lo dessa situação, para que eles possam entender e saber que foi a tuas mãos que realizaram todas essas coisas. Por isso, Pai, eu quero nessa noite profetizar a vitória da tua igreja. Eu quero nessa noite profetizar a vitória do teu povo. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a adversidade, o meu adversário, que nessa noite caia por terra todas as barreiras, meu Senhor da glória. Pai, eu te peço que o Senhor venha levantar essa igreja como uma coluna de ferro, muro de bronze, meu Senhor, para aqueles que estão pelejado contra nós, não vai prevalecer, porque o Senhor é por nós. De Jesus, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos o teu povo nessa noite. Ó Deus, que haja respostas, que aconteça milagres, porque tem vidas aqui necessitando de milagres.
E milagre só o Senhor pode fazer. Tem situações que nós estamos tão embaraçados que não temos condições de sair dele. Mas o Senhor deu umas portas de escape. Para Jeremias, ele entrou, Senhor, ele saiu daquela cisterna. Que o Senhor possa abrir porta de escape para a vida da tua igreja. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. E que a igreja aplauda o Senhor nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus!